Estamos lendo o livro do profeta Joel, hoje nós terminamos, é um livro pequeno, de 3 capítulos. No último vídeo nós paramos no capítulo 2, versículo 20, e vamos dar continuidade a essa meditação tão forte sobre essa palavra, Deus alertando ao seu povo, como Deus hoje também está a nos alertar. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu peço ao Senhor que fale conosco por meio desse profeta, o profeta Joel. O Senhor usou ele a seu tempo, hoje o Senhor usa as mesmas palavras no nosso tempo. Por isso eu peço, suplico a Ti que fale conosco. Amém. Então, eu vou começar pelo 20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Assim como aqueles que se convertem, que recebem a Cristo como seu Senhor, eles então passam a exalar o perfume de Cristo. Aqueles que ainda não nasceram de Deus, mas são nascidos da carne, então eles são dominados pela sua vontade, são dominados pela natureza humana. Eles exalam sim o cheiro, mas o cheiro do mal. O cheiro que o diabo, ele vem guiando a humanidade nos dias de hoje, Ele exala o seu mau cheiro. Mas aqueles que se convertem, aqueles que se entregam a Jesus, vão exalar o bom cheiro, o bom perfume de Cristo. 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. O comentário: a chuva temporã. Novas oportunidades estavam por vir através das chuvas, como prova de que o Senhor Eterno estende bênçãos abundantes para os justos, enquanto as chuvas temporãs preparariam o solo devastado para o novo plantio. As serôdias cairiam tardiamente, no fim da estação, amadurecendo as sementes para a colheita. Assim como as chuvas representavam promessas de vida abundante, o derramamento do Espírito Santo é a maior promessa do Altíssimo para a nossa vida. Isso significa que somente com ele podemos produzir frutos espirituais. O Espírito de Deus derramado em nossa vida é como a chuva que rega a terra e faz florescer e gerar abundante colheita. Ela é a chuva enviada pelo Altíssimo para nos trazer refrigério, paz e alegria, mas, sobretudo, para nos tornar suas testemunhas. Então, a chuva, ela é uma representação do que Deus quer fazer na vida daqueles que creem. Quer dizer, Ele quer derramar a chuva. Agora imagina, se a chuva para quem vive no deserto é uma bênção, Quando ela cai é motivo de alegria, assim também na vida daqueles que se entregam para Deus, vivem no deserto desta vida. Então, quando vêm as bênçãos, é alegria. No 24, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta e o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. O comentário diz restituir-vos-ei. A restituição humana não se compara à restituição divina, pois só o Altíssimo pode devolver anos perdidos, família, sentimentos, saúde e bens materiais de uma forma inimaginável. Jó, por exemplo, que perdeu tudo na vida, foi restituído em dobro. Já a nação de Israel, que tinha somente campos devastados, calamidades e doenças, vivenciou a promessa de ser restaurada completamente quando decidiu abandonar os erros e atender à voz de Deus. Essa restituição não ficou no passado, ela também pode acontecer hoje. Por isso, não desperdice o seu tempo lamentando o que perdeu, mas aproveite para buscar aquele que recompensa e honra de forma abundante todos os que nele confiam.
O que até agora tem sido motivo de vergonha e choro serão razões de alegria e louvor em sua vida. Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E assim quer ser o Espírito Santo na sua vida, na minha. Quando nós nos entregamos a Ele, a Deus, por completo, então Ele nos enche com o seu Santo Espírito e passamos a ser um com Deus. No 26, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Eu lembrei aqui agora da multiplicação dos pães e peixes, né? Porque quando ele multiplicou, eles se fartaram também. Então, assim também, aqueles que estão em Cristo, eles vivem fartos, né? Nenhuma proposta que o mundo possa oferecer para ele vai trazer a satisfação para ele. No 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Comentário 26 e 27. O meu povo nunca mais será envergonhado. Qual é o pai que sente prazer em ver seus filhos envergonhados? Nenhum. Da mesma forma, é o Senhor em relação aos seus filhos. Se dependesse dele, não haveria nenhuma humilhação ou dor para o seu povo. Mas, infelizmente, nem sempre a sua voz é ouvida. Não há nada que alegre mais o Altíssimo do que a obediência à sua palavra. Obedecer fielmente a Deus exige renúncia e pode provocar dor no momento, mas chega o tempo de colher com alegria o que se plantou. E o Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Hoje a minha maior alegria não é ver os resultados da fé na vida das pessoas, mas é saber que uma pessoa creu na palavra que Deus me usou para pregar, ela se converteu, se entregou a vida dela a Jesus e hoje ela está cheia do Espírito Santo. Eu fui um mero instrumento nas mãos de Deus, apenas isso, né? Instrumento. Mas Deus fez a obra, aquela pessoa creu, essa é a nossa alegria, né? Mas, como disse o apóstolo Paulo, até que Cristo seja formado na vida de alguém, nós que pregamos o Evangelho, sofremos dores terríveis, a dores de parto que ele comparou. E é verdade, porque por vezes nós estamos ensinando a verdade, o bom caminho, mostrando a direção certa e as pessoas que nos ouvem por vezes não acreditam no que nós falamos, preferem acreditar na mentira, porque coloque isso na sua cabeça. Deus, a sua palavra, é a verdade, o diabo é a mentira. E eu tenho o poder de escolher ou a verdade para a minha vida ou a mentira. E infelizmente, muitas pessoas, ao invés de se dedicarem a escolher a verdade, preferem manter-se na mentira. E isso está muito além de uma religião. Seguindo aqui a ordem. 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. O comentário daqui do 28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A conversão é coroada com o Espírito Santo. Somente essa forma, o convertido passa a ser, literalmente, a sua habitação, o seu templo. Essa promessa se cumpriu no Novo Testamento, na festa de Pentecostes, em um cenáculo em Jerusalém, como está em Atos capítulo 2. Ali, o Espírito Santo foi derramado, a 120 pessoas foram batizadas. Logo após esse acontecimento, com a pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se converteram a Deus. Atos 2, 41, eu vou ler, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Seguindo o comentário do bispo, assim a Igreja do Senhor Jesus
saiu dos limites de Israel e se expandiu a todos os povos. O Espírito Santo é um revestimento de poder para desenvolver o caráter divino no cristão e capacitá-lo a ser uma testemunha fiel do céu na terra. No entanto, não se acomode sabendo que o maior tesouro do Altíssimo, o seu Espírito, está à sua disposição. Para recebê-lo, é preciso buscá-lo com sede, fé e sinceridade. Romanos 8 e 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Acho que essa afirmação é uma das mais graves e fortes da Bíblia, né? A pessoa deve priorizar. Daí o Senhor Jesus ter falado para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, é uma necessidade que você seja gerado pelo Espírito Santo e tenha ele em você. No 29, também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. O comentário daqui diz sobre os servos e sobre as servas. Todos estão aptos a receber o Espírito Santo, desde que tenham passado pelo arrependimento, pela conversão e tenham sede de buscar e servir ao Altíssimo. Essa promessa se estende a homens e mulheres de todas as idades, classes sociais e etnias, sem distinção. Seladas por ele, as pessoas mudam em sua essência e passam a ter a capacidades especiais, como as citadas aqui: filhos e filhas profetizam, que quer dizer, a palavra é anunciada com eficácia, os velhos sonham, são revigorados e têm motivação para fazer a diferença no mundo, jovens têm visões, são habilitados a fazer as melhores escolhas em todas as áreas da sua vida. Então veja que o Espírito Santo ele transforma, seja o jovem, né, como está aqui, os vossos filhos, os jovens que profetizam, e a profecia não é aquela que adivinha o futuro, mas é a palavra de Deus anunciada. Os velhos terão sonhos, quer dizer, eles não vão deixar de sonhar, não é o sonho dormindo, mas o sonho acordado. E os vossos jovens terão visões, visão do futuro, visão da fé. Aí eu continuo agora no 30, né? E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O comentário diz: e mostrarei prodígios. O derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos será acompanhado por sinais evidentes da volta do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, até entre os que creem, poucos o aguardam. Os sinais no céu, na terra, no sol e no mar, como tsunamis, terremotos, chuvas torrenciais, epidemias e fome, têm ceifado milhões de vidas em todo o mundo. Soma-se a isto drogas, violência, impiedade e acidentes. As catástrofes mundiais anunciam que o fim se aproxima. No grande dia do Senhor haverá salvação apenas para aqueles que invocam seu nome e vivem pela fé em sua palavra. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu vejo até como uma visão profética o que aqui está falando sobre o futuro. Quem hoje invoca o nome do Senhor Jesus, ainda que não tenha sido batizado, ele é salvo, porque ele invocou o nome do Salvador. Mas você e eu não sabemos se vamos ter esse tempo para invocá-lo. Então é melhor você estar o certo, né? Entregue ao Senhor Jesus, perdoado dos seus pecados e permanecer firme até o fim, né? Então, lute para você ter a sua vida nos pés do Senhor Jesus. Não desvie o seu foco nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça olhando para Jesus. Joel capítulo 3. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. O comentário que o bispo faz diz assim: Vale de Josafá.
Em hebraico significa onde o Senhor julga. O local recebeu esse nome devido à batalha vencida pelo rei Josafá, quando Deus interviu contra os exércitos dos amonitas e dos moabitas. É chamado também de Vale da Decisão, pois é o lugar onde ocorrerá a grande batalha final do Armagedon. Apocalipse 16. Joel prenuncia o que acontecerá às nações que se unirão ao anticristo contra o povo escolhido de Deus. Então, você pode ver aqui palavras que ainda vão se refletir lá na frente. Quer dizer, ainda nem sequer aconteceram, mas nós aguardamos por esse dia em que haverá essa batalha do Armagedon. No 3. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem preserva a vós, fareis tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas puseste nos vossos templos. O comentário: um justo julgamento sobre os países vizinhos. Deus julga a maneira cruel como o seu povo foi tratado ao ser dispersado entre as nações e ao ser espalhado como mercadoria sem valor. Embora ao longo da história Israel tenha caído na fé e se afastado do Senhor, a nação não foi abandonada por ele. O Altíssimo é enfático quando a chama de meu povo, minha herança e minha terra. Por sua benignidade, ele fez a promessa de restaurar Israel e derrotar todos os seus inimigos. Seguindo para o 6. E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, os filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus e um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e digo fraco, eu sou forte. Porque a nossa força não depende de algo material, mas depende de Deus. O justo vive pela fé. Então, o justo que vive pela fé, para o mundo ele pode ser fraco, mas para Deus ele é forte porque ele não usa a sua própria força, mas ele usa a força de Deus. O comentário que o bispo faz: digo fraco, eu sou forte. Esse era e é o grito de guerra que deve ser pronunciado antes de começar a batalha. O Altíssimo manda que todas as nações que não se voltarem para ele se prepararem para a guerra. Mas, nesse caso, o adversário não será Israel, e sim o próprio Deus, que guerreará pelo seu povo. Mesmo os fracos, como os inaptos, os doentes e os idosos, entre o povo escolhido, serão chamados para guerrear, pois o preparo virá do alto. Humanamente, nenhum de nós é forte para vencer nem mesmo as tribulações do dia a dia, mas é a força que vem do Todo-Poderoso que nos faz capazes de triunfar. Só reconhece isso quem não é orgulhoso e quem não se apoia em sua própria força, talento e conhecimento. O apóstolo Paulo ele falou assim, que os que nasceram de Deus vencem o mundo. Então, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, olha a necessidade da igreja hoje nascer de Deus, para que ela possa vencer as suas lutas, para que ela possa vencer o pecado e a natureza humana. Seguindo aqui para o 11. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O comentário do 14.
uma multidão estará reunida no vale da decisão. Nesse dia, toda língua confessará e todo joelho se dobrará em reconhecimento à soberania do Senhor Jesus. E aí Isaías 45, 23, ele diz: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda língua. Filipenses 2 e 11, ele diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui você vê bem claramente o Velho e o Novo Testamento, né? Isaías 43, 25, Filipenses 2, 11, quer dizer, o apóstolo Paulo dando luz àquilo que o profeta Isaías falou lá atrás. O profeta Isaías não viu Jesus, não teve o conhecimento após Jesus, ele foi antes de Jesus. Então ele profetizou aquelas palavras e o apóstolo Paulo testificou ela em Jesus. Pronto. Então, o Velho e o Novo Testamento, ambos em uma só palavra, dando a direção para o povo de Deus. E continuando diariamente a oportunidade de se decidir ou não pela salvação da alma. Porém, muitos preferem rejeitar as chances. Hoje é tempo de se reconciliar com Deus e de se curvar a Ele com temor e humildade. Aquele que se submeter ao Senhor jamais será desamparado e não sofrerá quando o seu grande dia chegar. Então, esse poder está nas tuas mãos, o poder de decidir. O 15. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e Jerusalém, fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Comentário: de Sião vem a justiça. Enquanto o Armagedon é lugar de guerra e de vingança, Sião é o lugar de bênção e de justiça. De Sião se ouvirá a voz do Altíssimo, que estremecerá os céus e a terra para defender o seu povo. Tantos infortúnios ocorridos ao longo dos séculos não ficarão esquecidos na memória do Todo-Poderoso. Isso significa que aqueles que se levantarem contra a nação de Deus não ficarão impunes. A recompensa dos justos do Senhor será herdar a gloriosa promessa de habitar para sempre com Ele. E eu luto por isso, pela minha vida. E hoje também espalho a boa semente de Cristo para que outros possam ter o mesmo que eu tenho. 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. E o comentário que o bispo faz final: o livro de Joel termina com a manifestação da ira e da justiça divina, libertando Jerusalém dos seus inimigos, recompensando a fé de Israel com vitórias. Se antes a cidade era habitada por fiéis e infiéis, divididos por crenças e ideias, após o julgamento de Deus, ela será habitada pelo Senhor Jesus e pelo seu povo. Além disso, se outrora a cidade era arruinada por conflitos e injustiças, será um lugar de onde fluirá retidão, paz e proteção imensurável. E, como ocorre em toda a Escritura Sagrada, os desobedientes serão chamados ao arrependimento, a fim de que não percam o privilégio da salvação. Já aos fiéis existe a promessa de vida alegre e perpétua com o Altíssimo. E que livro, e que palavras, e que direção, não é? Por isso, vale a pena seguir essa palavra e esperar esse grande dia, o dia em que nós vamos dizer: eu sou forte. Aliás, já podemos dizer isso, né? Se você crê então em Jesus, aquele que venceu a morte, que morreu por amor a nós, que pagou a preço a dívida do pecado, que nos reconciliou com Deus,
que nos deu nova vida. Então você pode dizer, eu sou forte. É isso aí. Nós somos fortes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa palavra tenha alcançado você para transformar você num verdadeiro cristão. Não religioso. O religioso tem sua religião e ele luta por ela, briga por ela, defende ela, mata por ela. Quem é cristão verdadeiro espalha a semente do Evangelho. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu gosto e Deus abençoe.